Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Dá um pouquinho, aleluia, nesse espírito de adoração, de louvor, amém? Podem sentar também, se vocês quiserem. Aleluia. É muito bom estar aqui novamente, infelizmente, na segunda aula que houve, eu não pude estar aqui com vocês, mas vamos dar continuidade, tá bom? Porque o Espírito Santo, ele tem muito para nos ensinar. Amém? Amém ou não amém? Ah, bom. Glória a Deus. Gostaria que acendesse a luz, por favor. Obrigada. Ah, tá ótimo. Obrigado. Precisa não. Aqui, ó. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor nos colocou o teu Santo Espírito, aleluia, o Espírito de Cristo em nós, para que nós continuemos, Senhor, obedecendo a graça e o favor que o Senhor tem dado através desse Evangelho, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o coração que está aqui vá, Senhor, em nome de Jesus, ser um coração, uma terra boa, uma terra que dê a 100 por 1, Pai. 60, 30, 100 por 1. Pai, que seja uma terra produtiva, em o nome de Jesus. Muito obrigado, e tudo aquilo que venha atrapalhar, nós rejeitamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você precisa estar sempre orando quando você estiver falando da palavra, quando você estiver ministrando a palavra, quando você estiver nesse ambiente da palavra de Deus. Porque, queridos, a nossa mente ela está sendo paulatinamente, ela está sendo gradativamente, aos poucos, ela está sendo domesticada na palavra. Amém? Porque você foi salvo, você e eu, nós somos salvos no Espírito. Amém, queridos? Amém ou não amém? Eu gosto de falar com vocês, porque quando a gente dá aula, a gente precisa de um feedback de vocês, uma resposta de vocês, porque vocês têm que estar muito atentos à palavra. Então, essa palavra, a Bíblia diz que ela é poderosa para salvar a sua e a minha alma. A nossa alma. Amém, queridos? A Bíblia, nós acabamos de cantar aqui que nós precisamos do poder de Deus, o poderoso Deus. A nossa alma anseia pelo poderoso Deus. Você está ansiando pelo poderoso Deus? Aleluia. O poder de Deus se manifestou aqui de uma maneira forte. Esses dias que foi o mergulhando no Espírito, amém? Quem estava aqui nos 2 dias? Aleluia. Quem não estava aqui nos 2 dias? Amém. Então, queridos, mas através desse poder, eu quero que você abra lá no livro de Romanos. A mídia vai me ajudar aqui. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Romanos capítulo 1. Ele deixou tudo registrado, colocado aqui. Aleluia. Para que eu e você não deixássemos a palavra de lado quando nós nos convertemos. Não, ele quer que eu e você, nós leiamos a palavra, nós assimilemos tudo aquilo que ele tem dado gratuitamente no amado. Quem é o amado? Diga Jesus. Então, em Jesus, diga em Jesus, eu tenho tudo o que eu necessito. Aleluia. Para fazer, para falar, para agir. Aleluia.
Tudo está em Cristo, por Cristo, e nele você pode todas as coisas. Amém? Aleluia. Mas isso é automático, irmã? Não, não é. Você e eu, nós temos que estar na posição de alunos. Sabe, queridos? Quando eu entrei na escola Rema, e eu vou dar um testemunho para você aqui da escola Rema. A escola Rema, ela te coloca como se fosse... você conhece a palavra, conhece a Bíblia. Eu era frequentadora de uma coisa que está rareando hoje, que se chama Escola Bíblica Dominical, de manhã, domingo. Né? Domingo de manhã, maravilhoso. Você levanta e o seu neurônio está bem fresquinho. E aí você absorve melhor as coisas. Sim ou não? Então. E a escola Rema, ela fez uma coisa interessante. Ela pegou os assuntos da palavra, os assuntos que eu e você precisamos para tocar a nossa vida, porque é isso que Deus quer, querido. Que você continue a sua jornada com Ele. Com Ele. Com Ele, aleluia, aleluia, e Ele vai fazer a diferença. A palavra dele fez a diferença para mim. O que a escola Rema fez? Ela pegou todos os assuntos que era necessário para mim, é necessário para você, manifestações, poder de Deus que a gente não conhece, pelo menos eu não conhecia. Porque eu não tive uma cultura da minha casa, é meu testemunho, né? Na cultura da minha casa não tinha um Deus que eu conhecia, o Deus do Gênesis. Não tinha nada disso. Aleluia. Mas quando eu encontrei a Cristo Jesus, aí eu pude ver o que Ele fez, aquilo que tinha a participação, aquilo que Jesus fez por mim e por todos nessa terra, gerações por gerações. Aleluia. Mas acabou aí? Não, querido. A escola Rema pegou esses assuntos, salvação, vida cristã, saúde, Cristo é aquele que cura, né? Ele está me curando aqui de uma amidalite, sei lá o que é isso aqui, uma gripe chata, mas estou sendo curada em nome de Jesus. E outros assuntos, a unção, o serviço, aquilo que você precisa para servir ao outro, porque Deus não nos salva num momento egoísta, Ele nos salva e o poder dEle é para eu e você estarmos habilitados, capacitados, livres para servir. Amém? Amém ou é de mim? Amém. Então Deus, a escola Rema fez isso. Ela colocou tudo ordenadamente, diga, em ordem. E Deus é um Deus organizado. Você lê lá em Gênesis, né? Esses dias foi ministrado Gênesis aqui. E Gênesis fala como Deus agiu ali. Como Deus criou as coisas. Eu acho interessante que o Espírito de Deus inspirou Moisés para escrever aquele livro, dizendo sobre quem? Sobre o povo que ele ia levantar. Uau! Antes de existir mundo, antes de existir eu e você, Deus já tinha um plano perfeito, um plano maravilhoso, um plano que sempre dá certo. Aleluia! Aleluia! E ele diz aqui em Romanos 1,17, então, quando eu entrei no Rema, eu pude entender algumas coisas. Então, se você quer e precisa, todo crente precisa se organizar nessa vida cristã, você e eu, frequentando a igreja, os cultos, ouvindo a palavra, você vai ser salvo, porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó, quando Jesus foi lavar os pés do discípulo, ele diz assim, olha, só os pés. Entende isso? Só os pés, Pedro. Pedro, não, lava a minha cabeça, lava tudo, o que você quiser, Jesus. Né? Pedro era entusiasmado, né? Presidente do sindicato dos discípulos.
Então, o que acontece? Jesus falou, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho ministrado. O que o rema faz? Ele vai organizar essa palavra. Aleluia. Então, se você tiver a oportunidade, vai numa dessas aulas demonstrativas. Hoje está tendo lá em São Vicente, num ministério que se associou com a gente, né, na questão de ensino, ele se associou com a gente. E, se eu não me engano, domingo ele estará no quarentenário. As aulas demonstrativas estarão com a professora Ana Lúcia no quarentenário de São Vicente. E aqui também com a professora Natália Pleissan. Tá bom, querido? Não perde não, porque são oportunidades de você crescer. Diga, crescimento. É da vontade do meu Pai. Isso mesmo. Eu pedi para abrir em Romanos 1:17, ainda não li com você. Vamos lá ler, queridos. Em nome de Jesus. E nós vamos entrar em estudar um pouquinho a palavra. Ele diz assim, Paulo está falando para os romanos. Vamos ler o 16. Ele diz assim, não me envergonho das boas notícias do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Isso. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela de fé em, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vamos dar uma mastigada nisso aqui. Ele diz assim que ele não tem vergonha da boa notícia. Porque essa boa notícia é o poder de Deus. Amém? Essa boa notícia tem poder. Essa palavra tem poder. Muitas vezes nós estamos com a expectativa, né, de ver rodar. Nada contra, gente, por favor. Nada contra. Já rodo também, já rodei. Mas assim, querido, a Bíblia diz que se você pregar a palavra, você está pregando o poder. Aleluia. Você está pregando poder. Se você está pregando uma palavra de livramento, você está pregando poder de livramento. Se você está pregando uma palavra de cura, você está pregando poder de cura. Aleluia! Essa palavra, quando ela está no seu bolso, ela é poder de Deus? Quando a Bíblia está fechada, ela é poder de Deus? A Bíblia diz lá em Apocalipse que saía uma espada afiada de 2 gumes da boca de Jesus. Será que tinha uma espada assim na boca de Jesus? Se você for traduzir ao pé da letra, você vai ficar meio maluquinho quando você lê o livro de Apocalipse. Mas se você entender que a palavra na sua boca é o poder de Deus para mim e para você, você vai entender que você tem que comer. Amém? Ou ai de mim? Amém. Aleluia. Você e eu, nós temos que comer a palavra. Porque aí ela se manifestará em o quê? Em poder. Sairá da sua boca e da minha poder de Deus. Por isso que Paulo, ele não se envergonhava desse poder. Ah, mas irmã, eu não me envergonho não. Amém, querido? Ele diz assim, a salvação é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então existe aqui o quê? 2 elementos. O poder tem que estar encontrando o quê? Diga fé. Quando esse poder da palavra, que está nela, encontra um coração, encontra um solo com fé,
o que acontece? Salvação acontece. Aleluia! Aleluia! Salvação acontece. Por isso, vira para o seu irmão e fala assim para ele: não desista, não se canse de fazer o bem. Que bem é esse, querido? Diga, não se canse de pregar o poder de Deus. Aleluia! 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 O poder de Deus é a palavra de Deus. Aleluia! Ela é uma palavra experimentada. E ela só quer chegar nesse coração que onde ela vai encontrar o quê? Diga fé. Aleluia! Às vezes, como eu estava falando, a nossa expectativa é encontrar gente... e acontece mesmo, viu, querido? A fé que às vezes o poder da palavra encontra é uma fé tão grande que eu vi uma filmagem na África e a mulher não tinha os olhos, não é que ela era cega, ela não tinha o globo ocular. E nasceu na hora. Era uma filmagem, se eu não me engano, foi Reinhard Bonnke. You know? Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke, um evangelista na África. Um evangelista frustrado na Alemanha, mas o Senhor deu a África para ele. Aleluia! Então, querido, como é importante você cultivar e ouvir, e ouvir, e ouvir a fé. A palavra vai gerar em mim e você fé para as manifestações e para a unção e para o poder de Deus. Por isso é necessário que nós estejamos o quê? Ouvindo. Por isso que ele diz, essa é a justiça de Deus. O justo, ele vai trilhar essa caminhada pela fé. Aleluia. Essa é a justiça. Seu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, sim, mas tem justiça e tem igualdade. Aleluia. Esse é um bom terreno. É um terreno bom para você caminhar. Amém? É um terreno seguro para você andar. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Aleluia! Ele pode mudar o interior da pessoa através do evangelho. Essa boa notícia, ela muda os interiores. Irmãos, se eu botar esse microfone na boca de qualquer um aqui, todos vão dar algum tipo de testemunho do que o evangelho fez na sua e na minha vida. Independente de cultura, independente de ambiente, independente de papai e de mamãe. Aleluia. Glória a Deus. É bom. Aleluia. Deus é bom. Então as manifestações do Espírito Santo são diversas. Ele veio para auxiliar, ele veio para ajudar, ele veio para ensinar. Como é necessário nós estarmos sentadinhos, como Maria fez, diferente de Marta, né? Tem muitas coisas para a gente fazer, né? Misericórdia. A mulher, então, Jesus amado, devia nascer tipo polvo, né? Com 8 braços. Glória a Deus. Minha voz vai ficar boa. Em nome de Jesus. Então, queridos, eu e você, nós precisamos entender esse poder de Deus. O poder de Deus vai criar na sua alma, que a alma é feita de várias camadas, né? Vontade, emoções, né? Os psicólogos, eles separam bem bonitinho, cada coisa no seu lugar. Então, outro dia eu estava vendo não sei se era um Rios ou era de alguém conhecido, e ele colocou lá o trabalho do Espírito Santo. Uma casa totalmente destruída, totalmente bagunçada, e ali começou uma construção, uma reforma. E você via como estava em câmera acelerada, você via o trabalho
que deu quebrar, tirar todo o entulho. Aleluia! Tirar tudo aquele entulho. Em primeiro lugar, foi mostrado como estava. Né? Às vezes o Espírito Santo ele entra em nós e ele só acende a luz. Plá! Aí você vê que a sua vida não estava tão boazinha e tão certinha. Que a sua mente não estava tão limpinha. Que a água da palavra precisava entrar naquele lugar escurinho, o quarto da bagunça. E aí Deus acende a luz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então começou a boa obra. Diga, boa obra. A boa obra ela tem um duplo sentido, um duplo aspecto. A obra que Deus faz por dentro. E aí vocês têm esse livro maravilhoso. Quem aqui não leu esse livro? Não leu. Não leu 13. Gente, por favor. Vocês são da fé? Lê. Por favor, lê esse livro. Se você não tiver condição, tá ruim, tudo bem. Se for tempo, você vai lá na livraria, compra o livrinho, coopera com a sua igreja, o lugar onde você está comendo, o restaurante onde você come todo o mês. Vai lá, coopera, compra o livrinho. Agora, se você não pode, por causa de finanças, depois você vem falar aqui comigo. Que eu tenho um escape e livramento para você. Aleluia. Mas leia. Porque aqui está demonstrando exatamente essa obra dupla do Espírito Santo. Por dentro, quando ele vem, quando ele te salva, é o novo nascimento. O novo nascimento. Kenneth Hagin, ele era um homem muito experimentado. Os livros, eles, às vezes tem gente que fala mal, mas, gente, eles não conhecem a obra que Deus fez com ele. E como se espalhou. E não se espalhou só nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo. Ele é perfeito? Não, ninguém é. Mas, querido, tudo que ele viveu, ele registrou. E ele põe versículos, ele põe a palavra, ele põe o poder de Deus em ação. Ele põe o poder de Deus em evidência. Vocês estão entendendo? O segundo passo é quando vem o revestimento de poder. Jesus falou, Atos 1:8, por favor. Atos 1:8. Todo mundo já conhece isso, né? Que Jesus, ele disse assim, olha, responder, não conheço, porque foi feito o quê? Ele está respondendo é porque foi feita alguma pergunta, certo? Você é curioso com as coisas de Deus? Faça perguntas para o Espírito Santo. Ele vai te responder. Agora você tem que estar com o seu radar ligado. Ele diz assim, pode pôr o 7, filho. Isso, diz assim, não vos compete, não é da vossa competência, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Pronto. Isso o que ele está fazendo aqui, querido? Ele está preparando a sua alma. Pare de ser ansioso. Aleluia. Você consegue correr sem ficar olhando para o lado? Para ver quem está do seu lado, para ver quem está competindo com você. Será que você e eu, nós podemos correr uma carreira confiando no Pai? Mas aqui, tudo bem. Ele diz assim, olha, não seja ansioso, mas receba o quê? Poder. Receba o quê? Receba o quê? Poder. Você vai recebendo poder ao descer, ou seja, vem do alto. Não é quando eu quero.
Aleluia. Vem do alto. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês, então, serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, que isso aqui dá outra pregação, misericórdia. Entende? É perto, é longe, é logo ali em Samaria e aos confins da terra. Aleluia. Às vezes você não vai para os confins da terra, mas você vai cooperar com alguém que vai para os confins da terra. Vocês estão cooperando com a Elza está indo lá para longe, né? Foi lá para o Chile, ou Bolívia. Para nós é longe, mas para eles receberam do Senhor. Desceu do alto para eles. Vão. Para Paulo e Barnabé, aquele dia, eles estavam orando e jejuando. É isso que eu estou falando. Eles não estavam parados. Atos 13. Eles não estavam parados. Eles estavam o quê? Trabalhando. Orando, jejuando, trabalhando dentro da igreja. Aí chega um dia, eles estavam reunidos e o Espírito Santo diz: separa. Gente, eu ouvi a pregação do irmão falando. E ele disse sobre Ananias, que Ananias tinha medo de chegar perto de Paulo. Não queria nem ouvir falar, mas é claro, se o camarada que está ali deu uma surra num crente, só porque ele é crente. Aí no dia seguinte o Senhor fala: vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele, fala do meu poder do Evangelho. Irmãos, aleluia. É porque se Deus falou, é porque Deus já tinha trabalhado no coração de Paulo. Você entende isso? Deus já tem trabalhado em corações. Se Deus mandar você, se o poder de Deus vier sobre você e falar sobre aquele assunto, vá. Faça. Realize. Aleluia. Aleluia. Mas para isso, querido, nós temos que estar, glória, em comunhão. Amém? Para isso, nós temos que estar renovando a nossa mente. Porque a mente que o Senhor quer nos dar é a mente de... Qual é a mente que Deus quer colocar dentro de nós? Diga: a mente de Cristo. Eu coloquei uma palavra errada aqui. A mente que Deus já pôs dentro de nós e quer manifestar. Porque a Bíblia diz que a criação, ela anseia pela manifestação de você. Pela sua manifestação. Quem é você? Diga: filho de Deus. Filha de Deus. Aleluia. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Aleluia, a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2, do 9 ao 16, eu não vou ler, fala o que Deus preparou nessa mente de Cristo. Ele diz assim: está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, eu vou te falar, não é... Quando eu lia esse versículo sem entendimento, aleluia, e nós precisamos ter um coração que compreenda. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós precisamos desse coração de compreensão. Os nossos olhos precisam estar iluminados. Está escrito, querido, você quer começar a ter algo mais poderoso de Deus? Você não precisa ficar esperando o profeta se manifestar. Ai, quando é que o profeta vai vir de novo? Não, querido, tem um profeta dentro de você chamado Espírito de Deus. Aleluia! E se ele fala com você, e essa comunhão é que ele está aguardando ansiosamente.
para que a nossa mente se renove. Paulo diz para os romanos isso. Apresente o seu corpo como um sacrifício. Eu sei que é sacrifício você vir aqui, dia de semana, dia de trabalho. Eu podia estar em casa tomando chazinho quente. Mas eu não vou fazer isso. Deus me deu uma incumbência. Amém. Aleluia. Aleluia. Vou te falar. A mente de Cristo não é para o futuro. Não é para quando você olha, eu olhava assim e falava, meu Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam lá na glória. Né? Quando eu morrer. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Vou ficar lá com Jesus. Vai ser maravilhoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas vamos ler de novo aqui? Aleluia. Vamos lá. Põe de novo, por favor, queridos. Isso é uma classe, então a gente repete. Amém? A gente repete. Aleluia. Está escrito aí. Põe o 10. Não, o 10. O 10. Isso. Mas Deus quis fazer o quê, querido? Ele quis nos revelar pelo poder. Você quer revelação? Espírito de sabedoria e revelação? Por onde é que eu e você nós vamos conseguir isso, querido? Diga, pelo Espírito. Aleluia! Porque o Espírito, algumas coisas ele prescuta. Ele sabe algumas coisas, né? Tá certo? Não, querido, ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Se você está em casa, vixe, meu marido não está em casa, como é que conserta esse negócio aqui? Fala com ele. Fala com o Espírito Santo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer semana que vem? Eu tenho que pagar essa conta, aquele negócio, aquele outra coisa. Meu Deus, socorro. Espírito Santo, ele sabe fazer todas as coisas. Ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, realmente, diga, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim. Aleluia. O Espírito Santo, que ele soa, ele quer um relacionamento. Então, quando eu estava aqui, e eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo que o pastor veio falar, veio pregar, veio anunciar. Quem estava aqui no culto da virada? Ele, alguns só, né? Então, nós fizemos o quê? Uma roda de oração. Lembra? Que o pastor chamou para todo mundo orar aqui? E o Senhor me mostrava nessa roda de oração o povo se movendo grandemente. Se movendo no poder de Deus. Eu nem sabia que ia ter o mergulhando, nem nada. Mas, querido, às vezes Deus tem que fazer, mover coisas, pessoas que venham e despertar dentro da igreja dele aquilo que ele já escreveu antes da fundação do mundo. Sobre a sua vida, sobre a minha vida. E isso, querido, eu vou te falar, não vai ser só afetada a questão ministerial. Sempre é afetado e impactado toda a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia. Paulo, quando entendeu essas coisas, ele escreveu lá em Romanos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria como do conhecimento. Romanos 11, 33, 36. E ele diz lá, no 40, 1 Samuel 40, 3, que
Quem guiou o Espírito do Senhor? Como foi? Quem foi seu conselheiro e o ensinou? Então Deus, o Espírito Santo, diga, o Espírito Santo quer me dar. Você tem que ter firmeza nisso. Diga, o Espírito Santo quer me dar sabedoria e revelação. Aleluia. Aleluia. Para todos os dias. Uma mente renovada. Uma mente renovada, querido. Uma mente... eu achei interessante e é verdade. Como ele disse que a pessoa que está cansada, Deus não dá descanso. Deus dá força. E tem uma passagem em Jeremias 12:5 que fala assim: se você se fatiga, Jeremias, com quem anda a pé, como é que eu vou te pôr com aqueles que andam a cavalo? Então vira para o seu irmão e fala assim: busque força do Senhor. Busque força do Senhor. Amém? Amém? Busque força. Está fraquinho? Está ruim o negócio? Busque força. Ele é torre forte. Torre forte é o nome dele. Quem é que está te atacando? Eu acho que um dos piores problemas de nós que somos cristãos, vamos colocar assim, é quando nós estamos enganados. Amados, o espírito de distração e de engano tem pego a igreja. É necessário que nós estejamos entendendo a renovação da nossa mente. A unção que Jesus manifestou na terra custou preço de obediência. Obediência. Às vezes nós estamos, e Deus vem com revelação e fala: não vai por aqui hoje, vai por ali. Isso é um exemplo bem bobo. Aleluia. Nós temos que obedecer, porque até o nosso mestre, até o nosso Senhor nos deixou exemplo. A Bíblia diz: coloque os olhos nele, porque o pecado te rodeia tenazmente. Tenazmente. Né? Faz assim, ó, sai de mim. Aleluia. Aleluia. Então, querido, Jesus se fez homem, venceu o pecado e recebeu essa unção, essa dependência do Espírito Santo, porque mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele quis depender do Espírito Santo, e o Espírito Santo levou ele para ser tentado no deserto. Às vezes o Espírito Santo vai nos levar a lugar que a gente não quer ir, não. Às vezes o Espírito Santo vai mostrar cenários que a gente não quer nem ver. Mas eu vou te dizer que se Ele mostrar e se Ele te levar, Ele vai estar com você. Aleluia! E Ele quer renovar, Ele quer fazer com que você mude atmosferas. Aleluia, porque o poder está dentro de você para mudar esse lugar que você não quer estar. Aleluia! Existe autoridade dentro da sua vida por causa do nome de Jesus. Você entende isso? É isso que é ser a igreja do Senhor. O corpo dele se movendo na terra.
Não é se arrastando na terra. Não é sobrevivendo na terra. Aleluia! É vivendo uma vida da graça e do favor do poderoso Deus. Então, se apresentar sobre a sua vida algo que não está de acordo com o poder do Evangelho, mude. Ah, é fácil, irmã? Não. Você vai ter que usar da unção de uma coisa que eu quero te falar aqui. Chama-se graça. E eu vou terminar com isso. Tito, no livro de Tito, no capítulo 2. Isso é para fora, viu, irmão e irmã? É o espírito fora. Porque na primeira aula eu falei sobre o bom depósito. Mas agora é para fora. Aleluia. E a unção de Deus, ela vem para te ensinar. Sabe que a palavra ensinar, ensino, é botar um sinal, pá! Não vou bater aqui, porque senão eu vou quebrar. Assim, ó. Pá! Você vai ser marcado. Você está sendo marcado pela palavra. Aleluia! Marcado pela palavra. O ensino é colocar um sinal sobre a sua vida. Então o Espírito Santo vem colocar sinais sobre a sua vida. Sabe que aquela história que você passou, aquela história, aquele caso que você não queria saber, mas meu Deus, eu tenho que estar aqui. Mas quando você passar por isso e vencer, e é por isso que Tiago diz para se alegrar em qualquer tribulação, porque a tribulação produz perseverança. E nessa perseverança você vai dar testemunho. Eu e você vamos falar da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. É por isso que Ele nos chama de mais do que vencedores. Ele intercede por nós, Ele fortalece, Ele glorifica Jesus, Ele convence as pessoas, Ele convence o ser humano, Ele guia, Ele consola, Ele santifica, Ele envia e Ele fala. Amém. Aleluia. Aleluia, diga, esse é o Espírito que está dentro de mim. Aleluia. Ai, irmã, nossa, mas... Aleluia, diga mente renovada. Mente renovada. Mente de Cristo. Então vamos lá, Tito. Eu creio, irmãos. Capítulo 2, perdão, viu? Capítulo 2, no versículo 11. Quando ele fala aqui, e eu já estou terminando aqui. Quando ele fala das manifestações do Espírito Santo, ele vem sempre com um fim, diga, proveitoso. Aleluia! O fim do Espírito Santo sempre é um fim proveitoso. Aleluia. Sabe, queridos, essas reuniões, esses ajuntamentos que estão aqui, vocês vieram e receberam a palavra. Quem veio recebeu a palavra, recebeu da unção, recebeu do poder de Deus. E tem uma pergunta do Espírito Santo para você hoje. O que é que você vai fazer com isso tudo? Vira para o seu irmão e pergunta para ele. Não precisa responder não. Mas diga, o que você vai fazer com isso tudo? Aleluia! Mas vira para ele e fala assim, eu vou me mover. Eu vou me mover. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sabe, queridos, o Espírito de
do inferno quer que você fique paralisado, parado, com medo. Aleluia, mas Deus quer que você se mova nele. Nele. Mas tenha comunhão. Tenha comunhão. Ele diz assim, porquanto a graça, a promessa que foi feita lá em Joel 2, ela se manifestou naquele povo lá de Atos, mas não ficou só ali, querido. Se você ler todo o livro de Atos, o Espírito Santo sempre movendo a igreja no meio da oração, no meio das coisas. Eles não ficaram parados. Quando começaram a perseguição, irmãos, eles jogavam as pessoas para os leões para comer. Você é cristão? Peraí. Catava o povo e jogava lá nos leões. Não vai viver mais, acabou a sua vida. E nós às vezes ficamos chateados porque tem uma pedrinha no meio da estrada. Os irmãos da Nigéria, não vai muito tempo, irmão. Agora há pouco. Os irmãos da Nigéria morrendo. Só tinha notícia de gente morrendo na Nigéria. Só porque estavam fazendo culto. Dá graça. Porque você pode vir aqui sentar, tá com sono, seja lá como for, senta aí. E meu amado, minha amada. Por isso que eu tenho que vir com rouquidão, sem rouquidão, eu tenho que vir, eu tenho que falar. Porque, amados, a gente vê que as perseguições, tá como Pedro falou, está acontecendo no mundo, entre os nossos irmãos. Então, diga para o seu irmão, persevere. Ele diz assim, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a primeira obra do Espírito é a salvação. Mas eu gosto e eu fico com isso, e eu sei que você está também dizendo aqui, que ele fala assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões, vivamos sensata, justa e piedosamente. Mas antes de viver sensata, justa e piedosamente, você tem que ser educado. Você tem que educar a sua mente. Eu tenho que educar a minha mente. Então diz assim, o Espírito Santo, fala mais com mais convicção, o Espírito Santo é professor. Aleluia. Ele não é professor porque eu estou aqui sentadinha, eu estou aqui de pé falando com você, ou a irmã Vanessa, outras pessoas vêm e ministram aqui. Não. Ele é professor quando você senta lá na sua cadeirinha, lá na sua casa, e abre a Bíblia e começa a Espírito Santo, me explica isso aqui, eu não entendi isso aqui. Eu não sei não. Ei, o Espírito de Deus quer nos ensinar. Ele nos ensina. Aleluia. Então essa palavra que você recebeu, é para que a sua mente, poderosa em Deus, se alinhe a toda essa vontade, a todo esse plano. Gostaria que você ficasse de pé. Só tenho a autonomia até a 21h30. Cabe aí na graça aqui. Então a graça de Deus, ela é salvadora, educadora e capacitadora. Então, quando você vem nesse ajuntamento,
Aleluia. Você está sendo capacitado. Você está sendo educado. Eu e você, nós estamos educando a nossa mente. Porque quando eu pego isso aqui para estudar um pouco, para trazer alguma coisa para nós, eu também estou sendo edificada. Então diga assim, não só informações, querido, não são informações, é vida. É vida. A Bíblia diz, essas palavras, Jesus dizendo, que eu vos tenho falado, são espírito e vida. Como é que você e eu, nós estamos recebendo essa palavra de Deus? Feche teus olhos.